Bom, pessoal, uma coisa importante são conceitos. Por quê? Um conceito garante que, quando a gente fala de algo, nós estejamos na mesma página, ou seja, todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Porém, algumas vezes, conceitos podem ser enganosos. Por exemplo, é um conceito bem estabelecido que aço carbono enferruja com muito mais facilidade que aço inox, certo? E que, se você não tiver assim, um cuidado extremo, enferruja toda a lâmina. Pois bem, há que se ter um certo cuidado, porque um aço como o dessa faca, que é o M42, é um aço carbono, tecnicamente, só que vamos dar uma olhada na composição dele para ver se ele oxida tão facilmente assim. O M42 tem cerca de 1% de carbono, né? Um número que não é tão alto assim. 3,5% a 4% de cromo, quer dizer, está longe de ser inoxidável avaliando o cromo, tá? Avaliando só o cromo. Ele é também chamado de aço rápido ao molibdênio. O que é um aço rápido? É um aço que suporta altas temperaturas e, por isso, ele tem alta carga de molibdênio, entre 9% e 10% em volume de molibdênio. Tem aí entre 1 e quase 2 de tungstênio, né? 1% de vanádio e cerca de 8% de cobalto. Então, gente, se a gente avaliar só o cromo, não dá inoxibilidade nenhuma aqui. Porém, todo mundo sabe que o molibdênio é resistente à oxidação. Ele torna a lâmina resistente à oxidação. Além de, no caso aqui, Cabral, mas o molibdênio aí não está mais na forma de carboneto? Está, é verdade. Mas o volume é tão grande que ele não precisa necessariamente estar livre na matriz para ter uma atuação, vamos dizer, inoxibilizante. E o cobalto também é altamente inoxidável. Então, na prática, o M42 é um aço que não oxida fácil, não. Eu diria, na minha experiência, ele é mais difícil de oxidar do que um D2, por exemplo, que é chamado de semi-inox. Tá? E por que eu trouxe essa faquinha? Gente, essa faca talvez seja uma das facas no uso contínuo na cozinha mais antigas que eu tenho. Essa faca, em 1985, eu fui na empresa de um amigo da família, que na época, hoje em dia isso quase não existe mais, mas na época era uma região produtora de mica, e ele separava e cortava mica para empresas de São Paulo, normalmente para resistência e outras finalidades, escudos e tal. E eu fui no galpão da empresa e tinha salas relativamente grandes, com bancadas duplas de um lado e do outro, separadas em boxe, e eram basicamente funcionárias fazendo isso, todas com facas tipo essa. Tá? Se os amigos prestarem atenção, esse cabo parece madeira, né? Mas não é. O cabo de madeira mesmo está dentro disso aqui. É um cabo meio quadrado, bem comunzinho, bem... Você tem um quadrado de madeira com um recorte aqui onde a lâmina é encaixada, e essa parte branca, entre aspas, é durepox para prender a lâmina. Todas as lâminas das funcionárias eram exatamente iguais a essa. A única diferença é que elas eram mais aquadradadas aqui, tá? Não eram tão Wharncliffe. Essa barriga, ela já tinha basicamente, desde a época que eu ganhei de presente, e todas elas no canto esquerdo da bancada, eu não sei se é porque eram canhotas ou destra, mas a maioria destra,
e, no entanto, ficava no canto esquerdo. Uma latinha com um pedaço de tocinho. De vez em quando elas passavam a lâmina na parte da gordura. Não acredito que fosse para afiar, apesar de que a gordura tem uma microabrasão, por causa da quantidade de parede celular, mas era mais, eu acredito, para deslizar, para a lâmina deslizar ao entrar na mica. Tá? E aí, visitando aquilo, ele, muito amigo da família, falou assim: ô Elin, você não quer levar uma dessa não? Você que gosta de faca? Eu falei: opa! E desde então eu venho usando ela na cozinha, gente. Então vocês vejam, uma faca que tem comigo pelo menos 41 anos, tá? Já devia estar há alguns anos na fábrica lá. Aço M42. Essa faca foi feita a partir daquelas serras de máquina da Starrett para serrar aço, tá? Então, o acabamento hoje, com certeza, é bem melhor do que na época que eu ganhei de presente, gente, porque eu já dei algum acabamento e tal. Mas como ela é uma lâmina fina, tem 1 milímetro de espessura de dorso, e um aço muito duro, esse aço tem 64 de dureza e alta resistência à abrasão, não dá para me fazer um taper down aqui, ou seja, para afilar tanto da espinha para a região do fio. Porém, o paquímetro travado a meio milímetro, ele entra 2 milímetros na região do fio, 2 e pouquinho. Travado a 0,75 milímetros, ele entra 4. E a 1 milímetro ele passa do dorso dela, tá? Porque o dorso é 1 milímetro, então ele passa do dorso dela. É uma faca que tem alta habilidade de corte, não pela região do fio, mas pela espessura máxima dela, que é de 1 milímetro só. Mas ela, na verdade, gente, corta muito bem, porque o desbaste de alívio que eu fiz, que foi possível, por exemplo, se eu movimentar a lâmina aqui, essa área que vocês vão ver parecendo um fio, tá? Tanto de um lado quanto do outro, que parece ser o desgaste de um fio, isso, na verdade, é um desgaste ou um desbaste de alívio entre 3 e 4 graus, o primário. Depois vem um de 6 ou 7, só então um microfio de 10 graus. Tá? Corta muitíssimo bem, todos esses anos tá assim. Lógico, é sempre reafiada, tá, gente? Ela não tá assim desde que eu ganhei, não. Ela é sempre reafiada. Tá? Cabelo, cabra. O povo gosta de cabelo, né? Rapa cabelo tranquilamente. Então é uma lâmina, gente, que para cozinha é excelente. Obviamente não é uma lâmina, apesar de que aqui ela tem, vocês vão ver uma certa flexibilidade, mas isso é porque ela é muito fina, porque é um aço muito duro. Então não é uma lâmina para sofrer torção, não é uma lâmina para tomar impacto, ainda mais com esse fio, tá? Agora, ela mantém esse fio por um período assim, absurdo, tá? Mas, de vez em quando, tem que ser retocada como qualquer lâmina. Mesmo lâminas de carbeto de tungstênio puro, tem que ser, é quase puro, tá? Tem uma ligazinha ali para formar a lâmina. Mas tem que ser reafiada uma vez ou outra na vida, mas tem. O que eu quero mostrar, gente? Uma lâmina com 40 anos de uso, aço carbono, era esperado o quê? Que ela já tivesse ou destruída pela ferrugem, ou muito judiada pela ferrugem. Se os amigos prestarem atenção nesses pequenos pontos aqui, no dorso dela,
Isso são pontos de corrosão em pitch, que eu acho que já tinha na época que eu ganhei de presente, tá? Só que nunca foram para frente. E qual o cuidado que eu tenho com ela? Mínimo. Corto as coisas, passo uma água, às vezes só deixo cabeça para baixo para escorrer, nem enxugo e nunca enferrujou qualquer coisa. Tá certo. Minha cidade é quente, mas tem uma umidade relativamente boa. Ainda mais eu que moro no meio de um rio. Desculpem a voz, mas a garganta está irritada. Então, quer dizer, era de se esperar maior nível de corrosão, e não acontece. E, no entanto, pelo conceito, aço carbono deveria ser extremamente sensível à corrosão. O M42 não é, tá? E outra coisa que eu queria mostrar com essa faca é como que, às vezes, uma boa geometria, que não é a ideal, porque a região do fio dela é mais peituda do que todos aqueles canivetes e facas que eu mostrei, que eu transformei em full flat verdadeiro. Ah, Cabral, por que você não transforma essa em full flat verdadeiro? Porque é muito difícil. É muito difícil, a lixa não desbasta. Desbasta. O problema é que a lâmina é tão fina que você deitar a lâmina, como eu faço com as outras, forçando a região do fio, normalmente não funciona bem. O desbaste não vem daqui para cá, ele normalmente pega a lâmina toda. Então eu só afinaria ainda mais a lâmina. Então não adianta. Se eu usasse um grão 0 quilômetro, fosse com muito cuidado, levantando assim um cabelinho de sapo, o dorso da lâmina, o problema é manter a constância disso na mão, gente, tá? Então, que poderia ser melhorada, poderia ser muito melhorada, se a região daqui para baixo fosse ainda mais afilada. Mas daria muito mais trabalho do que eu gostaria de ter. E outra coisa, esse fio que lembra um pouco um rockbill, bem suave, diga-se de passagem, é uma maravilha para cortar as coisas com a mão, porque ele vai entrando no meio que está sendo cortado. E na tábua, apesar de ele não... Olha lá, você coloca, você vê uma barriga enorme entre a tábua e o fio. Mas você pode incliná-la e cortar, tá? Mas na mão, para cortar na mão, é uma maravilha. E o cabo que eu botei foi simplesmente o meu molde de cabo da Mora 2010, tá? Resina fenólica, que envolveu o cabo original, tá? E o conforto é absurdo. Então, gente, o que eu quero mostrar nesse vídeo é que a pessoa, é ideal que ela conheça bem conceitos para um não falar de alho e outro de bugalho. Mas também tem que tomar cuidado com os conceitos para não ser enganado por eles, tá? Porque, como eu disse, essa lâmina em M42 enferruja menos que as minhas lâminas em D2. Menos. Mas isso é graças à composição do M42. E como eu já falei, uma lâmina com 41 anos de uso aqui em casa, fora provavelmente mais alguns anos de uso na empresa, está no dia a dia de corte, tá? Não é usada todo dia, mas está no dia a dia de corte. Está aí, sem maiores deteriorações, não me dá trabalho para manter esse fio assim, tá? Graças a quê? Graças ao desbaste de alívio que ela tem, tá? As minhas hastes cerâmicas dão retoque nisso fácil, tá? Pedra laranja, vai que é uma beleza aqui. Inclusive, o desbaste de alívio foi feito na pedra laranja, tá? Então, gente,
É só esse detalhe para a pessoa ter ciência dos conceitos, que é importante para a gente estar falando da mesma coisa, mas lembrar que dentro dos conceitos existe alguma flexibilidade. Então, por exemplo, só para citar um outro exemplo, o conceito de inoxibilidade. Aço inox não enferruja. Enferruja. Ele só é mais tolerante à oxidação. Aço carbono enferruja. Enferruja, mais fácil que o inox. Porém, alguns aços carbonos, e não é só o M42, são mais tolerantes à oxidação por causa da composição geral. Você não pode olhar só o teor de cromo e carbono. No caso aqui desse aço, 8% de cobalto é muito cobalto, tá? 9, 10% de molibdênio é muito molibdênio. E esses elementos são tolerantes à oxidação, ainda que o molibdênio, praticamente todo ele esteja no formato de carbeto, o cobalto não, tá? O cobalto está meio distribuído na matriz, o que ajuda nessa tolerância à oxidação. Então, vejam bem, uma laminazinha de mais de 40 anos no uso, que deveria já estar ou destruída ou muito penalizada pela oxidação, e, no entanto, está aí, com mínimo de cuidado, gente. E quando eu falo mínimo, é mínimo mesmo, tá? Cortou um vegetal, qualquer coisa, passa água, não é nem bucha com sabão, lado amarelo, é água. Põe de cabeça de ponta para escorrer e aí ela vai para o ímã, tá? Então, quer dizer, é uma senhora laminazinha, podia ser melhor, tá? Podia ser melhor, mas eu não tenho o que reclamar do desempenho dela, inclusive para cortar cebola, é uma maravilha, tá? Então, é isso, é só para os amigos terem isso em mente. Conceitos são importantes, mas não podem ser levados muito a ferro e fogo, porque podem enganar às vezes, tá? Que é o caso do M42, com 64 de dureza, lâmina fora de série para cozinha, tá, gente? Fora de série. É isso por esse vídeo, um abraço a todos.